eu estou aqui controlando o tempo, e para remir o tempo, eu já peço que os queridos irmãos desembanhem as vossas espadas, abram as vossas Bíblias, se dirijam ao Evangelho Lucano. Lucas, capítulo 2. E todos aqueles que encontrarem o texto de Lucas, eu peço gentilmente que se coloque de pé para que nós possamos proceder à leitura prefacial da palavra de Deus desta noite. Todos encontraram, amém? Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Shimon. Repita comigo, Shimon. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de entrarmos em comunhão neste momento contigo, porque diz a tua palavra que o Senhor é Espírito. Em Espírito nos aliançamos a ti, Pai, através da leitura da tua literatura sagrada, Pai. Oro e intercedo a ti, Pai, pela tua igreja, como ministro e como pregador do teu evangelho, Pai. Eu imponho as minhas mãos sobre a tua igreja, para que a palavra que foi lida neste momento seja de fato proclamada no coração dos teus servos que aqui estão. Que cada vida e que cada família aqui representada não saia pelas portas dessa igreja da mesma forma que entrou. Essa é a minha oração, pedindo que a tua glória resplandeça através da minha vida, derrama unção sobre a minha vida, escorrendo pela barba de Arão para que alcance essa igreja. E essa é a minha oração que entrego a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Os amados irmãos podem tomar os vossos assentos. Há algum tempo, eu não digo muitos anos, mas há algum tempo, eu tenho pregado o Evangelho, agora mais constantemente aqui no Rio de Janeiro, mas por vezes em muitas cidades nesse país, em algumas oportunidades fora também. E o que me chama muito a atenção e a minha advertência sempre foi voltada para o conhecimento da palavra de Deus. Vejo por vezes igrejas muito cheias, igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas vazias. E não é a quantidade de pessoas na igreja que vai me apontar o que de fato aquelas pessoas estão vivendo com Deus. Existe um evangelho falacioso que por vezes é anunciado, e uma teologia de prosperidade, onde se transforma um púlpito num balcão de negócios. E por vezes esse balcão de negócios atrai pessoas, mas não atrai pessoas querendo se envolver com Deus, atrai negociantes, aqueles que buscam negociar com Deus, aqueles que buscam algo de Deus, aqueles que não buscam a face de Deus, mas buscam as suas mãos, aquilo que Deus pode proporcionar. O Salmo de número 37, verso 4, um salmo muito
muito conhecido de Davi, os salmos são cânticos. Eu imagino Davi cantando que ele se alegrava com as coisas que Deus, com a face de Deus e não com aquilo que Deus poderia entregar através das suas mãos. Esse é um verdadeiro relacionamento. Mas isso só é possível se nós temos conhecimento de Deus. Quantas centenas de versos bíblicos nos exortam acerca da nossa falta de conhecimento de Deus. Então eu lhes pergunto, como é possível adorarmos um Deus que não conhecemos? Como é possível vivermos um relacionamento com Deus se nós não temos intimidade com Ele? Quando Deus diz, Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Deus não vai pular a janela, Deus não vai forçar um relacionamento contigo. É preciso que você queira receber Deus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei, e compartilharei. E viveremos experiências juntos. E então você vai me conhecer. Mas quando Deus diz através do profeta Oséias, e era uma grande advertência, não somente à igreja, mas sobretudo aos pastores, porque ele diz em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... O que diz depois disso? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o que vem depois disso? Então, por vossa causa, pastores, sacerdotes, porque rejeitaste o conhecimento, eu também vos rejeitarei. A advertência é para a igreja, mas é sobretudo para mim, para o pregador do evangelho. Por outro lado, a leitura que as pessoas fazem da Bíblia é a leitura dominical. Qual é o hábito que você tem de leitura bíblica? O que você tem lido? Qual é o tempo que você tem dedicado às suas orações na sua casa? Qual é o tempo que você tem dedicado ao estudo da palavra de Deus na sua casa? O Senhor já tinha explicado sobre a ressurreição dos mortos. Quando então os saduceus chegaram diante do Senhor e questionaram, Senhor, mas e no tempo da ressurreição? Porque os saduceus também não criam em ressurreição. Mas e no tempo da ressurreição, como é que vai ser? Eu vou continuar casado com a minha esposa? E Cristo diz assim, olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, verso 29. O Senhor Jesus estava dizendo, olha, você quer conhecer o poder de Deus? Conheça a minha palavra. Conheça a verdade. João capítulo 8, verso 32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade então liberta? A verdade liberta? A verdade em si não. O que Cristo está dizendo é, conhecereis a verdade. E então a verdade vos libertará. Porque se eu colocar a verdade aberta no Salmo 91 na prateleira da minha casa, ela não vai me salvar. Ela não vai transformar a minha vida, ela não vai transformar a minha história. Ela não vai transformar a história da minha família, da minha casa. Quando estava próximo o momento de Jesus ser assunto aos céus, ele reuniu os discípulos. E ele disse, olha, está próximo. Mas eu vou para lhes preparar lugar. Para onde quer que eu estiver, vós estejais comigo.
Senhor, não conhecemos o caminho, como saberemos para onde tu vais? Então Cristo Jesus foi questionado por Tomé. Jesus então responde para Tomé, João capítulo 14, verso 6, um verso que quase ninguém conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai, senão por mim. Cristo estava dizendo, olha, eu sou o caminho. A resposta dele veio fruto de uma pergunta. Quando Cristo diz isso, ele estava sendo questionado por Tomé. Senhor, não conhecemos o caminho. Eu venho à igreja todos os domingos, às quartas, às sextas, sábado, segunda, terça. Eu tenho o meu grupo de oração, nas células. E então, em determinado momento da minha caminhada com Deus, 20 anos de igreja, eu digo para Deus, Senhor, eu não conheço o caminho. Pedro nos dá uma advertência severa quanto ao conhecimento das Sacras Escrituras. Ele diz que é a obrigação da igreja apresentar a razão da esperança que há em vós. Como se apresenta a razão da nossa esperança sem conhecimento da literatura sagrada? Impossível. Impossível. E quando Jesus, naquele mesmo diálogo de João capítulo 14, somente com os discípulos, e os discípulos, porque Jesus disse, olha, está chegando a minha hora. E os discípulos ali ansiosos, certamente muitos entristecidos. E Jesus disse, olha, não se preocupem, eu vou, mas deixarei convosco um Espírito Consolador, que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos tenho dito. Ou seja, quanto maior for o seu conhecimento da palavra de Deus, maiores serão as suas experiências com Deus. Eu disse hoje pela manhã que a Bíblia é um livro lindo, é um livro de contos, um livro de poesias, um livro de cânticos belíssimos. É um livro de história, um livro de antropologia, de filosofia, mas é, sobretudo, um livro de profecias. Um livro de grandes profecias. Um livro de profecias nas quais nós vivemos. Um livro de profecias que orbitam a nossa vida. E existe uma divisão das profecias bíblicas. Existem 3 categorias de profecias bíblicas. As profecias que já se cumpriram, as que estão se cumprindo no nosso tempo e as que vão se cumprir. Não existe um capítulo ou uma divisão de profecias que não se cumprem. Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números capítulo 23, verso 19. Mas há uma profecia maior de todas. E todas as outras profecias giram ao redor dessa profecia central. Há uma profecia bíblica que se destaca entre todas as demais profecias. Entre todas as demais profecias, há uma profecia que se destaca. A primeira. A primeira, dentre todas as profecias bíblicas, é a mais importante. E todas as demais profecias bíblicas giram ao redor, orbitam ao redor desta profecia central. E qual é essa primeira profecia? Gênesis capítulo 3, verso 15, vem a primeira profecia. E a primeira profecia, digo, não é para a igreja do Senhor. Existem 3 povos na Bíblia. 3, apenas 3. 3 categorias de povos. Ímpio, judeu, igreja. Se é ímpio, se converte, vira igreja. Se é judeu, se converte ao cristianismo, vira igreja. São chamados judeus messiânicos. Se é ímpio,
cristão, se é igreja, se desvia, vira ímpio. Se é igreja messiânica, se desvia, volta a ser judeu. Compreende? 3 categorias de povos. Para quem foi a primeira profecia bíblica? Mais uma tentativa, por favor. A primeira está errada. Também está errada. Gentil? Também está errada. E se eu falei que também não era para a igreja? Sobrou quem? Satanás. A primeira profecia de Deus foi entregue a Satanás. E essa é a maior de todas as profecias. Porque Deus diz assim, olha, primeira profecia, até quebrou o negócio do púlpito. Primeira profecia, vou fazer nascer do ventre de mulher um homem capaz de esmagar a sua cabeça. É a primeira profecia messiânica. É a primeira vez que Deus fala através que mandaria um Salvador, um Redentor. Compreendem como isso é grandioso? Compreendem que nenhuma cultura oriental, nenhuma cultura ocidental naquele tempo, nem mesmo os macedônicos, ninguém, os sírios, os assírios, nenhuma cultura esperava a vinda de um Messias. Existiam culturas, inclusive, que adoravam um único Deus. Existiam culturas que adoravam vários deuses. Mas nenhuma delas se aguardavam a vinda de um Messias. Então Deus disse, olha, exatamente após a queda do homem, exatamente após Adão e Eva serem enganados pela serpente enganadora, Deus envia uma profecia a Satanás. Olha, em razão disso, eu vou enviar e vou fazer nascer de um ventre de mulher um homem capaz, poderoso, capaz de esmagar a sua cabeça. Você está compreendendo como isso é grandioso? Você está compreendendo que essa profecia é a profecia central de toda a literatura sagrada, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento? Você está entendendo que por mais que seja grandioso o seu deserto, por mais que seja que você esteja vivendo um tempo de tribulação na sua vida com Deus, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida secular, seja onde for, é nesse tempo de tribulação, de deserto, num tempo de aparente derrota, é que Deus se levanta e diz assim, olha, eu estou contigo. Foi exatamente quando o homem caiu. Quando o homem caiu, Deus se levantou. E pegou o homem pelo colo. O primeiro sacrifício da humanidade foi Deus fazendo pelos homens. O primeiro de todos os sacrifícios, quando Adão e Eva perceberam a sua própria nudez, Deus sacrificou um animal para tirar o couro e cobrir, para fazer de vestes. Foi o primeiro sacrifício da história da humanidade. Então, exatamente após o pecado, Deus se levantou em favor da igreja. Compreenda que Deus tem... Eu vou tentar arrumar aqui. Daqui a pouco cai de novo. Compreenda que Deus cuida de você. Isso não é uma palavra vazia, não é um jargão evangélico. Entenda que quando eu falei que não há profecias que não se cumprem, que a Bíblia é um livro de profecias vivas, profecias que se cumprem a cada dia.
Então toma posse isso na sua vida como uma profecia bíblica que está se cumprindo na sua vida. Mas, missionário, eu não estou entendendo quem é esse tal de Simeão e por que esse texto tem algo que... Depois que veio essa profecia, toda a cultura judaica passou a viver em torno dessa profecia, de esperar o Messias, de aguardar o Messias. Muitos profetas vieram, mas eles não eram Messias. Mas todos eles mencionavam a vinda de um Messias, mas eles não eram o Messias, eles não eram o Redentor. Jó disse em Jó capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Cristo vive. Eu sei que Cristo vive, não é jargão para dizer, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, sim. Através do Espírito Santo, porque Cristo foi assunto aos céus, e ele disse, olha, eu deixarei o meu Espírito e ele vai habitar em você. Não é isso que o apóstolo Paulo também disse à igreja de Corinto? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Nós somos santuário para a habitação do Santo Espírito de Deus. O Benihim disse, olha, primeiro livro depois do Bom Dia Espírito Santo, não me lembro qual é o nome do livro, já tem muitos anos que eu li esse livro, mas ele dizia assim, olha, você quer enxergar Deus, você precisa de uma vela e de um espelho. A vela para iluminar e o espelho para você se olhar, porque Deus habita em você. Quando Salomão terminou a construção do templo, ele disse assim, olha, ele olhou o templo, e o templo era grandioso, o templo era lindo, majestoso, o primeiro templo da história da humanidade. Então aquele templo era algo fenomenal. E foi o primeiro templo da história da humanidade, não só o primeiro templo judaico, o primeiro templo da história da humanidade. E quando ele terminou, ele entrou no templo e disse, tudo bem, é grandioso, é maravilhoso, mas os céus dos céus não suportam a grandiosidade da glória de Deus, quanto mais este pequeno templo. O templo pode não suportar pelas dimensões, o tamanho de Deus, mas Deus ainda assim optou por habitar em você. Mateus capítulo 1, verso 23 diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Você imagina quantos anos, desde a primeira profecia até o nascimento de Cristo, se passaram um tempo próximo de 5.000 anos. Então, em verdade, nós podemos entender que durante 5.000 anos, os judeus aguardavam a vinda do Messias. E um homem chamado Simeão, e Simeão significa eu ouvi. Um homem que se chama eu ouvi, ouviu a voz de Deus e ouviu uma promessa de que ele veria o Messias. Então o Messias nasceu, foi posto numa manjedoura, com sua família saindo da Galileia, e Cristo nasceu em função do censo, acabou nascendo em Belém, da Judéia, no sul do estado de Israel, hoje uma região ocupada pela Palestina. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos o privilégio, a Nice e a Cris, nós fomos a Bethlehem. E ali em Bethlehem, apenas 1% da população é composta de cristãos. Ou seja, na cidade onde Cristo nasceu, apenas 1% da população é cristã. Nós não encontramos judeus. Todos os demais são muçulmanos. Um território, uma cidade dentro do Estado de Israel, mas uma cidade ocupada pelos muçulmanos. Mas esse homem chamado Simeão, que nós lemos, diz assim, um homem justo e piedoso, ouviu uma profecia de que ele veria o Messias. Mas quando Cristo nasceu,
ele foi levado para a circuncisão. Vocês sabem o que é a Brit Milá? A Brit Milá é a aliança que os judeus fazem com o Senhor através da circuncisão. Os judeus, eles são circuncidados. Enfim, sim, mas por quê? Vocês sabem como acontece a circuncisão? Eu vou usar o microfone para vocês compreenderem um pouco, tá? Não fiquem assustados. A genitália masculina, a glande, a pele é levada para cima, e na parte de cima, com o bisturi, o sacerdote preparado para fazer tal, é uma cirurgia, né? Então ele é preparado, ele corta a pele na parte de cima da glande. E essa pele é em forma de uma aliança. E por isso se faz e é chamado de Brit Milá, que é a aliança da lei. É uma aliança que Deus faz com o povo judeu. Jesus Cristo era judeu. Então, no 8º dia do seu nascimento, ele foi circuncidado. Diz a palavra de Deus que Cristo, como judeu, e ele próprio, ele diz: eu não vim para desfazer a lei, mas sim para cumpri-la. O próprio Senhor Jesus disse: eu vim para cumpri-la. Mateus capítulo 5. Então, meus amados irmãos, é feita essa cirurgia no templo. Porque é um ato sacerdotal, é um ato religioso, é um ato de consagração. Mas depois de completados 40 dias, a criança tem que ser levada novamente para o templo para ser consagrada ao Senhor. E é neste momento, onde os discípulos estão ali no templo, adorando, sacrificando, ofertando ao Senhor, vivendo experiências com Deus, fazendo as suas orações. E existiam 3 orações que eram feitas no templo. E os judeus se dirigiam à oração. Existia a oração das 3 horas da tarde. Os judeus se dirigiam ao templo. Pedro e João se dirigiam ao templo para orar às 3 horas da tarde. Mas naquele dia, era o 40º dia do nascimento do Messias. Então o Messias foi levado para o templo. Mas que templo é esse? Apenas um adendo. O primeiro templo foi um tabernáculo no meio do deserto. O texto de Êxodo conta com clareza, principalmente Êxodo capítulo 25, 26 e 27, que retratam de forma detalhada todo o processo de montagem do tabernáculo. Êxodo capítulo 25, início do capítulo 25 até o final do capítulo 27. Depois do tabernáculo, na entrada, quando o povo judeu entra em Israel, o próprio Davi compra um terreno chamado Eira de Araúna, e ali se inicia a construção por Salomão, seu filho, do primeiro templo, o chamado Templo de Salomão. Tudo com muita devoção, com muito carinho, com muito amor pela obra, com muitas orações, com atos sacerdotais das formas mais variadas, com todo o zelo e todo o cuidado. Assim foi no tabernáculo, assim foi no primeiro templo. E depois, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor, 1 Reis capítulo 6, ele foi reconstruído por Zorobabel, Esdras capítulo 6. Então, o templo de Zorobabel é chamado de segundo templo. Mas Jesus não foi apresentado no templo de Zorobabel. Ele foi apresentado num terceiro templo. Então o tabernáculo foi construído conforme os mandamentos de Deus. O templo de Salomão foi construído conforme os mandamentos de Deus pelo povo judeu. O segundo templo pelo povo judeu. E o terceiro templo por um sanguinário, homicida, genocida chamado Herodes o Grande. Por quê? Por que Deus permitiu que seu filho fosse apresentado num templo construído pelas mãos
de um genocida, ainda que ele tivesse seguido exatamente a planta, as determinações bíblicas. Porque quando Deus manda e o seu povo não obedece, Deus manda falar até com uma mula. Deus te dá o privilégio, de falar com você e você obedecer aos seus mandamentos. Mas se você não obedecer, os mandamentos serão cumpridos da mesma forma. Mas porque existem pessoas que são muito conhecidas pelos homens. Existem outras que são conhecidas no mundo espiritual. Eu quero ser uma dessas pessoas. Eu não quero ser conhecido pelos homens, mas quero ser conhecido no mundo espiritual. Quem era Simeão? Um senhor idoso que ficava no templo, não ocupava cargo, não era diácono, não era pastor, não era sacerdote, não era o sumo sacerdote. Quem era Simeão? Mas Simeão foi o homem responsável por pegar o nosso Salvador no colo e consagrá-lo a Deus. Essa é a maior de todas as profecias bíblicas. Porque todas as demais profecias têm como centro esse Salvador. Mas por que Deus escolheu Simeão? Deus escolhe pessoas que não são conhecidas, muitas vezes pelos homens. Eu me recordo de Deus escolhendo um escravo babilônico que ninguém conhecia, um homem chamado Daniel. Daniel inicia um jejum, inicia um período de oração, porque ele vivia um tempo de tribulação. Ele dobra o seu joelho no chão, coloca a cara no pó, rasga suas vestes e começa um período de 21 dias de oração e jejum. Então Deus envia um anjo, e esse anjo chega diante de Daniel. E quando esse anjo chega, toda a multidão que estava próxima de Daniel, todos saem assustados, afugentados de medo, de pavor, pelo estrondo, pelo barulho da chegada do anjo. E diz a palavra de Deus que Daniel cai no chão desacordado. Então o anjo se ajoelha diante de Daniel, diante de um escravo, e diz para ele assim: olha, lá em cima, você é muito amado pelo Senhor. Os filhos de Seva, depois de tantas pregações de Paulo havia criado uma universidade bíblica em Éfeso, e os sacerdotes daquela cidade começaram, diz a palavra que eles eram itinerantes, mas eles estavam ali naquela cidade, naquele momento, começaram a expulsar demônios, ou a tentar expulsar demônios, porque eles eram sacerdotes. E eles chegaram diante de um demônio, e eu esconjuro-vos, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o que aconteceu? O demônio vira para ele e fala assim: olha, rapaz, a parada é o seguinte, presta atenção nesse lance. Tu tá sem moral lá embaixo. Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas, mano, não te conheço, não. Diz a palavra de Deus que o demônio partiu para cima dos sete sacerdotes, que além de tomarem uma surra, saíram envergonhados e sem roupa. Aqueles homens eram conhecidos pelo ofício sacerdotal, eram conhecidos pelos homens, mas não eram conhecidos no mundo espiritual. Simeão era um homem conhecido no mundo espiritual e foi honrado. Vamos avançar. Eu estou terminando.
eu só preciso compreender, e eu quero que você preste bastante atenção para que você compreenda por que Deus escolheu Simeão. Por que Deus escolheu, compreenda o que eu vou dizer, um Zé Ninguém. Poxa, Deus podia escolher o pastor da igreja, que vai de terno, bonito, tem uma gravata italiana. Por que Deus escolheu Simeão? Deus podia escolher o decano, o líder dos diáconos. Deus podia escolher o ministro de louvor. Mas Deus escolheu aquele que ouve. Não é o cargo que você ocupa que dimensiona o seu relacionamento com Deus. É o fato de você querer ouvir a voz de Deus. Existem 3 atributos muito claros que Deus, quando Deus fala de Simeão, ele se refere. Ele diz assim: Simeão, homem este, justo. Deus não vai nomear um injusto. A justiça de Deus prevalece. Piedoso e que esperava a consolação de Israel. Quem era a consolação de Israel? Cristo. Se você crê, se você ouve, se você pratica a fé, você já é escolhido por Deus. E aí ele diz assim, e o Espírito, a continuação, e o Espírito Santo estava sobre ele. Diz a palavra de Deus que nós somos santuário para habitação. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Mas tem um outro aspecto, no verso seguinte. Revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O que Cristo diz em João capítulo 10, verso 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você não ouve, não é ovelha. Não sou eu que estou dizendo. É Cristo. E o que é ouvir a voz de Deus? É ler a palavra de Deus. É entender que o Espírito Santo está falando com você durante a pregação do Evangelho. Você não vai ouvir a voz, oh, meu servo amado. Não é isso, não é essa coisa teatral. Igreja não é teatro. Aqui você tem liberdade e tem que dar liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida, sim. Se você quiser pular da cambalhota, dançar no Espírito, fique bastante à vontade. Mas isso aqui não é um teatro, não é um circo de horrores. Nesse lugar a palavra é pregada, é anunciada, é a verdade que nós conhecemos, é a verdade que eu anuncio, é a verdade que eu prego. Muitas vezes esse evangelho dói. Esse evangelho transforma a nossa realidade, transforma nossas vidas, traz cura, traz libertação. Mas muitas vezes esse evangelho machuca. Por isso que Paulo disse que esse evangelho é chamado de evangelho da cruz. Pregação do evangelho da cruz. E logo no início da primeira epístola da igreja grega de Corinto. Continuando, tem um outro aspecto. Porque em João 10, 27, quando Cristo diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí ele continua dizendo assim, e me seguem. Isso é tremendo ou não é? Porque olha só o que diz o texto em Lucas capítulo 2, verso 27. Simeão, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Romanos capítulo 8, verso 14, Paulo diz à igreja de Roma, e Paulo ainda nunca tinha estado em Roma quando ele escreveu essa palavra, ele diz assim, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Simeão estava e foi à igreja, diz a palavra de Deus, que ele foi à igreja, ele foi ao templo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Responde sinceramente para mim, no seu coração. Você não precisa nem levantar a sua voz. Responde para você. Você acha que você veio aqui por livre e espontânea vontade? Se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você não estaria aqui.
Mas eu estava com preguiça, hoje não era o dia, hoje eu estava triste porque eu torço para o Bangu e o Bangu perdeu. Eu sou apaixonado pelo Bangu e o Bangu perdeu, então eu só vim aqui porque o Bangu perdeu. Porque eu jamais imaginei que o Bangu fosse perder, o Bangu perdeu, eu vim aqui me consolar diante de Deus. O Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Porque diz a palavra de Deus que é o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós ao Pai. Mesmo quando nos faltam palavras, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Vamos ficar de pé. Eu quero encerrar a homilia desta noite orando com você. Coloca a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Mas eu preciso que você creia no Deus destinatário dessa oração. Entenda que Ele é poderoso. Entenda que quando Isaías revela o nascimento de Cristo, Isaías 9:6, ele diz assim, que esse Redentor que nasceria de ventre de mulher, um filho se nos deu, e esse filho é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, recebe essa oração, Pai. Recebe a oração, recebe o louvor. Eu oro, intercedo pela tua igreja como profeta, como pastor, na tua casa, como aquele que traz a tua palavra, como aquele que crê no poder da oração.